Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos e amigas espalhados por esse mundo onde se fala a língua portuguesa. Que prazer estar aqui com você mais uma vez para este espaço de estudo semanal da lição da Escola Sabatina aqui nos canais da Safeliz. Se você ainda não fez, aproveite para fazer a sua inscrição no link que aparece aqui na tela, porque ao se inscrever aí você vai receber no seu WhatsApp o acesso direto para você ingressar na lição da Escola Sabatina e ainda vai receber as informações das novidades que a Safeliz está produzindo. Outro aspecto muito importante, eu quero deixar o meu incentivo para que você compartilhe esta lição com seus amigos, envie os seus comentários e faça os seus pedidos de oração quando necessário. A Safeliz trata esses aspectos, tanto os comentários quanto os pedidos de oração, com muita consideração e respeito. Tem uma equipe de intercessores que ora por estes pedidos e assim nós formamos uma comunidade de fé que não somente estuda a palavra de Deus, mas que ora uns pelos outros. Nós estamos estudando no quarto trimestre de 2024, a lição cujo tema é Temas do Evangelho de João. E chegamos à lição de número 6, cujo título é Mais Testemunhos sobre Jesus. E antes que ingressemos aqui e comecemos o estudo da lição, vamos então curvar nossa fronte e orar. Senhor Deus, nosso Pai, rogamos a Tua bênção para o nosso estudo. Sê presente conosco ao abrirmos Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a ter compreensão e disposição para viver segundo os princípios revelados na Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os autores iniciam a lição desta porção chamada Sábado à Tarde, destacando como verso para memorizar o texto de João 12:32, que nós vamos considerar com mais ênfase na lição da quarta-feira, mas diz assim: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E os autores então vão nos dar conta de que Jesus não apenas ele disse coisas impressionantes a seu respeito, a seu próprio respeito, e sobre valores espirituais e sobre temas espirituais, como ele também realizou muitos sinais. João chega a dizer que se fossem relatados, o mundo não poderia conter todos os livros que seriam escritos para narrar tudo aquilo que Jesus fez. Mas também algumas pessoas testificaram de forma muito interessante, importante e abertamente acerca de Jesus. Também já vimos o testemunho que o Pai deu acerca de Jesus, não só nas vezes que ele se manifestou, mas também nas páginas das Escrituras do Antigo Testamento, todo o conteúdo profético que apontava para Jesus, todo o sistema sacrificial, todos os profetas do Antigo Testamento, os salmos do Antigo Testamento que apontavam para o Messias, tudo isso é um testemunho que foi dado acerca de Jesus. Mas à medida em que Jesus ia encontrando pessoas, realizando curas, sinais, milagres, pessoas passavam a crer nele e pessoas endureciam seu coração e o rejeitavam, formando assim uma dissensão, uma discussão entre os que aceitavam e os que não aceitavam Jesus, algo que ainda acontece até hoje. Na lição desta semana, nós vamos examinar algumas dessas histórias que nos colocam novamente de frente com aqueles que testemunharam sobre Jesus, aqueles que o aceitaram e também a reação daqueles que o rejeitaram. Desta maneira, nós pomos aqui um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançamos para a lição de domingo, onde vamos examinar um outro testemunho de João Batista que ainda não examinamos. A lição traz como título da parte do domingo, Humildade. João Batista testemunha novamente e esta porção vai estar no capítulo 3 de João, versos 22 a 30. Interessante é que o verso 22 nos afirma que depois disso Jesus ele foi com seus discípulos para a Judéia e eles batizavam. E João também continuava a sua obra batizando e até aqui o verso 23 nos diz o lugar onde ele estava, em Enom, perto de Salim, porque ali havia um espaço com água suficientes para o batismo por imersão. E faz questão de João
registrar que ele ainda não havia sido encarcerado, ainda não havia sido preso e continuava realizando o seu trabalho. Então, nós vamos perceber na sequência aqui do texto, e na minha Bíblia, essa porção, ela tem como título Outro Testemunho de João Batista, coincidindo com que os autores escolheram para dar título à lição do domingo. E é interessante que os discípulos de João, e tudo dá a impressão, e tudo leva a crer que com certo ciúme, foram notificar a João de que Jesus estava com seus discípulos batizando. Isso está no verso 26. E olha como ele se refere a Jesus. Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, estava batizando e todos lhe saem ao encontro. Aqui a gente percebe uma pitadinha de ciúmes e eles vão ali expressar isso para João Batista. E o que responde João Batista? Irmãos, que testemunho vigoroso. Ele diz, olha, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O reconhecimento de que tudo que somos, tudo que temos, meus irmãos, vem de Deus, vem do céu. Muitas vezes nós encontramos pessoas que se orgulham do que são, do que alcançaram, do que realizam, e se esquecem dessa expressão. Ninguém faz, ninguém tem, ninguém realiza nada se do céu não lhe for dado. E João, então, apela para aquilo que ele já havia testemunhado. Vós sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João poderia ter cedido à pressão popular, à vaidade de cair nas graças das pessoas e achar-se ser aquilo que ele de fato não era. Vamos lembrar que o pecado de Moisés foi exatamente esse, foi trazer para si uma glória que não lhe pertencia. Ao bater 2 vezes na rocha, na segunda vez que Deus tira a água da rocha, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu vou dar água para vocês. Mas não era Moisés, era o poder de Deus. Nós precisamos aprender a glorificar o nome de Deus, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. E João Batista demonstra a sua grandeza, a sua nobreza, ao dizer, eu já disse para vocês, eu já dei testemunho, eu não sou o Cristo, mas fui enviado para ser o precursor. Isso me lembra muito quando Davi e Jonatas, no meio da disputa, que o pai de Jonatas, o rei Saul, travava com Davi, ciúme, inveja, Jonatas e Davi fizeram um pacto e Jonatas disse, Davi, eu terei a alegria de ser o segundo no reino contigo. Quantos estão dispostos a ser felizes com o segundo posto, não sendo o posto de evidência? Todos querem estar em evidência, e mesmo na igreja, irmãos. Isso também acontece e nós precisamos nos conter com respeito a isso, permitir que Deus seja glorificado, que Cristo seja a glória. A Ele unicamente a glória, a Ele pertence toda a glória e nada mais. Então, João usa uma expressão muito interessante, uma comparação do noivo e do amigo do noivo. E ele fala claramente, olha, o amigo do noivo que está presente, ele se alegra com o noivo, ele se regozija, mas ele não é o noivo, é o amigo do noivo, é ele que vai desfrutar de todas as alegrias da festa, é tudo centralizado nele. E aqui, claro, a noiva, embora não é mencionado, seria o povo de Deus. Mas João, ele deixa muito claro qual era o papel de Cristo e qual era o seu papel. E ele termina essa sessão com um arremate muito decisivo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, quantos de nós estamos dispostos a dizer como João Batista? Convém que Cristo cresça em mim, seus valores, suas virtudes, seus princípios, seu estilo. Cresça Cristo em mim e eu diminua. Essa não é a nossa maior e mais imediata necessidade, ter o nosso eu subordinado à pessoa do Senhor Jesus, sendo Ele o único Rei de nossa vida, o único a reinar em nosso coração. Irmãos, esta é a maior batalha que a gente tem para travar, a batalha contra o próprio eu. Que o Senhor nos dê a graça, a misericordiosa graça, de nos perdoar por todas as vezes que nós levantamos o nosso orgulho, a nossa altivez, nos colocando muitas vezes em posições que não nos pertencem e às vezes até
parecendo desejosos de tomar a posição que pertence a Deus. Muita gente querendo bancar a quarta pessoa da Trindade. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que o exemplo de João Batista nos fortaleça e nos ajude a buscar de Deus essa verdadeira humildade que exalta a pessoa do Senhor Jesus, que glorifica Cristo e que nos coloca como servos de Deus, como servos de Cristo para a realização da missão que Ele nos chamou. Cada um tem um papel nessa missão. Alguns foram chamados para liderar, outros para serem liderados. Que Deus possa nos dar a graça de aceitar o papel para o qual Ele nos separou e confiou a nós para o cumprimento da missão. Desta maneira, colocamos aqui um ponto final na lição do domingo. Avançando agora para a lição da segunda-feira, nós temos um detalhe interessante. Eu até não considerei a parte final da lição do domingo, que já introduz estes versos que vão do 31 ao 36, por um propósito interessante, porque a lição vai considerar isso de forma mais abrangente aqui na segunda-feira. E se dos versos 22 ao 30, aqui o subtítulo na minha Bíblia diz Outro Testemunho de João Batista, essa seção do 31 ao 36 traz como título O Filho em Relação ao Mundo. Mas ela não deixa claro quem é que está falando o que está escrito nestes versos. Se é uma continuação da fala de João Batista ou se é um testemunho de João, o evangelista, o autor do evangelho. As opiniões se dividem, pelo que eu pude observar e buscar, os autores da nossa lição dão a entender, eles não afirmam categoricamente, mas dão a entender que esta fala é uma continuidade da fala de João Batista, e não há problema nenhum em pensar assim. Mas outros comentaristas, e uma boa parte deles, dá a entender que estes são comentários de João, o evangelista, o autor do evangelho. Seja como for, se vem de um ou de outro João, não vai fazer tanta diferença. O que mais importa é o conteúdo que nós podemos extrair destes versos. E eles estão relacionados em grande parte com as expectativas que o povo judeu tinha a respeito do Messias. Seja João Batista emendando a sua fala, seja João fazendo o seu comentário, o contexto é esse. Qual era a expectativa que os judeus tinham para o papel do Messias? E aqui então, o que nós vamos encontrar é que outra vez vai aparecer esta expressão de testificar, de testemunhar, diz assim, verso 31, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. E ele continua dizendo, quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. E ele vai arrematar esta sessão com o verso 36. Eu vou pedir que a nossa produção coloque aqui os caracteres na tela desse verso 36, que diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui nesse sentido, este verso 36 é muito parecido com algumas declarações que nós encontramos na primeira carta de João. Quem tem o Filho tem a vida está no Filho, e quem tem o Filho tem a vida eterna. O que João está querendo dizer, seja o Batista ou o evangelista, não importa, já mencionei, ele está dizendo a expectativa que muitas pessoas tinham de um Messias que lideraria uma campanha de libertação do Império Romano, que lideraria uma campanha da supremacia judaica no mundo. Essa expectativa não vai se cumprir. Este Messias, ele veio do alto para testificar das coisas daquele que o enviou. E aqueles que o aceitam, aqueles que o recebem, têm a vida eterna. E aqueles que o rejeitam, aqueles que não o aceitam, estão sob a ira. E esta ira de Deus, sempre vamos lembrar, a ira de Deus, o sinônimo de ira de Deus é o desprazer de Deus pelo pecado. Aqueles que rejeitam a Cristo, rejeitam a Deus, eles se colocam numa condição de rejeição divina e, consequentemente, de atrair sobre si a tristeza, o desprazer de Deus pela
posição que escolheram acerca do pecado. A lição ainda também traz aqui um texto do Desejado de Todas as Nações, que diz assim: quando no batismo de Jesus o Batista o apontou como Cordeiro de Deus, uma nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida às palavras de Isaías, como cordeiro foi levado ao matadouro, citação lá de Isaías capítulo 53. Então, quando o Batista revela, ele está mostrando um aspecto do ministério, uma ênfase do ministério de Cristo, a ênfase do Messias sofredor que viria não só como rei, não só como sacerdote, mas também como vítima, como sacrifício, o sacrifício de substituição, o sacrifício vicário para dar a sua vida em lugar dos pecadores. E aqui ainda nos é citado na parte final do parágrafo que o conhecimento de que Jesus é o Cordeiro de Deus e que ele vem de Deus por meio do poder convincente do seu Espírito, esse tema vai aparecer com frequência nos escritos de João. A salvação não vem de fontes humanas, da filosofia humana, de instruções avançadas, mas ela vem somente de Deus, para um coração que se abre, que se rende para uma vida de fé e obediência a esse Jesus. Que interessante esse testemunho. Então, consideramos na lição do domingo o testemunho direto de João Batista, na lição de segunda-feira esse outro testemunho que exalta a origem de Cristo, a origem divina, celestial de Cristo e o propósito de sua missão, conduzindo as pessoas a um chamado e a um convite para que aceitem e recebam esse Cristo, porque assim o fazendo vão ter vida eterna e aqueles que não fizerem também estão selando a sua decisão, a sua eternidade sem Deus, mas livre dos horrores de um inferno ardendo para todo sempre. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, que tenhamos sabedoria, sensibilidade de escolhermos o lado certo, aceitarmos este Cristo que vem do Pai, que vem do alto, de quem João Batista, de quem João Evangelista testemunharam, e que é o único que nos pode dar a vida eterna, que esta vida seja a minha bênção e a sua bênção. Aqui pomos um ponto final na lição da segunda-feira e avançamos para a terça-feira, onde, mais uma vez, vamos ver de forma muito clara as posições de aceitação e rejeição. Vamos ao capítulo 6, agora de João, lembrando que o capítulo 5, que descreve a cura daquele paralítico no tanque de Betesda, ele ocorre na Judéia. Quando termina essa descrição do capítulo 5 e começa o capítulo 6, as cenas do capítulo 6, elas passam no norte, na Galileia. E mais ou menos um período de 1 ano aproximadamente havia transcorrido entre o que aconteceu lá na Judéia e agora esse acontecimento da Galileia. João registra poucas coisas do ministério de Jesus na Galileia. Marcos, Lucas e Mateus são muito mais abundantes nos seus relatórios a respeito disso. Uma outra coisa, o capítulo 6, que nós já consideramos a primeira multiplicação dos pães, era a época próxima à Páscoa. Essa era a terceira Páscoa que Jesus estava passando em seu ministério e a última antes da sua morte. A única também que Jesus passou longe de Jerusalém. Olha que são dados interessantes. E quando então Jesus realiza, nós já estudamos isso na lição número 2, quando nós vimos que Jesus faz esse milagre, o verso 15, vamos trazer aqui do capítulo 6, eu vou pedir para a equipe aqui colocar então a produção, coloque o verso 15, produção, do capítulo 6. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja, quando Jesus percebeu o movimento da multidão, que saciada de sua fome, se encantou com as ideias, com as possibilidades de ter um rei, um general, um comandante, que com o seu toque curaria os feridos em uma guerra, com a sua palavra multiplicaria os suprimentos. Que exército venceria um exército cujo líder tivesse esse tipo de poder?
obviamente não haveria chance de vitória para nenhum oponente. Ao invés de interpretarem as palavras e as ações de Cristo de forma espiritual, eles interpretaram de forma política. E é interessante aqui a primeira lição que eu quero destacar é que, a exemplo de muitas pessoas que agiram desta maneira após a multiplicação dos pães, muitas pessoas hoje querem construir um Jesus que satisfaça as suas expectativas e não aceitar aquilo que o Senhor Jesus oferece. Muitos querem criar, modelar um Jesus que atenda à sua concepção de vida religiosa, a sua concepção de fé, ao passo que o Senhor Jesus é aquele de quem está revelado na palavra de Deus, é aquele de quem os profetas revelaram no Antigo Testamento, é aquele que veio cumprir estas profecias e estas palavras que foram ditas. Mas ainda assim, muita gente está querendo montar o seu Messias, ao seu bel prazer. E isso tem trazido muitos problemas no nosso meio, dissensão, inclusive dentro da igreja adventista. Pessoas que saem, deixam a igreja, criam sua própria forma de praticar a sua fé, criando para si um Jesus que não é o Jesus revelado na Bíblia. Interessante que, quando Jesus percebeu isso, ele dispersou a multidão, e os próprios discípulos haviam se entusiasmado, e quando eles se reúnem novamente, então aí vai acontecer algo muito definitivo, porque Jesus disse, olha, vocês voltaram por causa da comida que perece, mas eu sou o pão vivo, eu sou o pão que desceu do céu, e eu estou aqui para satisfazer as necessidades do coração, eu estou aqui para conduzir vocês para perto de Deus. E eles não gostaram dessa vez, dura esse discurso, nós não estamos interessados nesse tipo de espiritualidade que o Senhor nos quer dar. Nós queremos um reino material, nós queremos nos libertar de Roma, nós queremos que a nação judaica tenha a liderança sobre os demais povos. E Jesus disse, olha, não é isso, eu não vim para isso. E nesse momento, então, o verso 66 nos vai dizer que, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Veja, aqui nós temos uma primeira reação. Quando a multidão percebeu que Jesus não iria na direção das expectativas deles, eles simplesmente abandonaram Jesus. E aí acontece, nesse momento, a lição nos diz aqui, e a Bíblia também continua narrando o que está no 67, 68, que nesse momento Jesus faz uma pergunta para os discípulos e Pedro vai dar a resposta em nome dos discípulos. Então Jesus perguntou aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-se? Eu vejo aqui nessas palavras de Jesus uma pergunta de um coração entristecido, de alguém que se esforçou tanto para apresentar a doutrina celestial, a sua origem celestial, e esse é o conteúdo do capítulo do prólogo, não é? E ali está dito que ele veio para os seus não quiseram, não o aceitaram, o rejeitaram. Ele era a luz, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. E esta pergunta de Cristo, eu imagino com o coração carregado de tristeza, Pedro então toma a frente e ele responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. É como se Pedro estivesse dizendo, Senhor, agora que nós já temos certeza de que você é o Messias, agora que nós já vimos você fazer tantos sinais, já vimos você alimentar a multidão, já vimos você curar aquele paralítico que estava aí há tantos anos sem esperança, já vimos você desde os seus primeiros passos, ouvimos suas mensagens que tem vida, tem poder. Como nós vamos voltar para esse outro grupo de onde nós nos sentimos oprimidos, com regras e regras, quando a exaltação da letra e nada de espiritualidade? É como se Pedro estivesse dizendo isso, Senhor, para quem iremos? Não há esperança fora de Jesus. Irmãos, essa é a questão que vem para nós hoje também. À vista de tantos movimentos que surgem por aqui, e alguns deles com uma aparência graciosa, uma aparência de um evangelho formidável, venha como está e permaneça como está, você não necessita de transformação, Deus aceita você do jeito que você é verdade, mas é parcial essa verdade.
Deus o aceita e o recebe como você está, mas ninguém permanece da mesma maneira na presença de Jesus. Transformações vão ocorrer, mudança de vida, abandono do pecado vai acontecer, uma nova vida se inicia, uma nova criatura surge. Para onde iremos nós? Nos dias de hoje, irmãos, muitas filosofias modernas estão atraindo as pessoas. E nós podemos dizer, muitos dos discípulos, dos membros da igreja estão abandonando a igreja porque duro é o discurso da igreja, duro são as posturas que a igreja adventista toma em relação a ser fiel à palavra de Deus, a não se desviar das escrituras, nem para a direita, nem para a esquerda. Para onde iremos nós? Que a nossa resposta, meu irmão, minha irmã, possa ser como a resposta de Pedro. Para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Que nós possamos, irmãos, valorizar a palavra de Deus como sendo fonte de vida eterna. Que Deus possa nos impressionar o coração, que nós possamos dar lugar à palavra de Deus em nossa vida, reconhecendo como sendo a única regra de fé e prática da nossa vida, a autorizada e completa revelação de nosso Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, que foi dado à humanidade para revelar o amor de Deus para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que esta seja a nossa posição, e assim colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançando para a quarta-feira, vamos aqui recordar um pouquinho mais também o testemunho do Pai. Aqui nós iremos retroceder um pouquinho para o capítulo 5. Eu não sei porque que os autores fizeram esse vai e vem, mas eu respeito, eu preferia que ele seguisse uma ordem, até porque, irmãos, João é o evangelho mais cronológico que nós temos dos 4 evangelhos. Mas os autores têm lá seus motivos e o nosso papel aqui é extrair o melhor que a lição pode nos oferecer, mas eu preferia que elas seguissem a ordem cronológica dos capítulos. Mas vamos lá. Então voltamos agora para o capítulo 5. Fomos do capítulo 3 para o capítulo 6, voltamos agora para o capítulo 5, depois vamos para o 7. Muito bem. Nós vamos considerar aqui o testemunho do Pai. E 2 versos me impressionaram muito. Eu vou pedir para a produção colocá-los aqui na tela. Capítulo 5, 36 e 37. Diz assim, Jesus dizendo: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Olha que interessante. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. E aqui paramos. Agora, irmãos, olha que interessante. Os autores fazem um comentário muito breve, abaixo da pergunta 4. Jesus relacionou o Pai às obras e aos milagres que ele realizava, como sendo estas obras e estes milagres realizados por Jesus um testemunho do Pai, de que ele havia sido enviado. Olha, uma perspectiva sutil, diferente daquilo que nós já havíamos dito anteriormente, e aqui ele vai recordar as vezes em que no batismo de Jesus, na transfiguração, e uma terceira vez ali no capítulo 12, no final, quase já um pouquinho antes da crucifixão, mais uma vez a expressão: este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Interessante que Pedro também dá esse testemunho lá na sua segunda carta, capítulo 1, verso 17 e 18, ele diz: olha, eu ouvi, eu estava lá, eu escutei, eu sou testemunha. Interessante esse vigoroso testemunho de Pedro. Então, falando um pouquinho aqui, começamos com o capítulo 5, avançamos agora para o capítulo 12, né, o verso 23, os autores destacam que quando a situação, muito por conta da ressurreição de Lázaro, havia alcançado o auge, onde muitos afluíram, final do capítulo 11, capítulo 12, para ver se encontravam Jesus, porque tinham escutado que Lázaro havia sido ressuscitado depois de 4 dias na sepultura, e esse milagre realmente chamou muito a atenção. E é interessante que as pessoas afluíam não só para ver Jesus, mas também para ver a Lázaro. E houve aí uma comoção, e até um grupo de gregos
encontraram a Filipe e queriam que eles fossem apresentar, que Filipe os apresentasse a Jesus. Era uma situação bastante delicada e os autores dizem que a situação estava atingindo o auge dos últimos dias do ministério de Jesus, quando as multidões entusiasmadas, como eu mencionei, pela ressurreição de Lázaro, buscavam eufóricas a Jesus. Então, mais uma vez, Deus dá esse testemunho, né? E interessante que no capítulo 12, vamos lá avançar rapidamente para esse capítulo, no versículo aqui 28 desse capítulo, nós lemos o seguinte: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Interessante que estudamos em alguma lição anterior que a glória de Cristo estava relacionada com o que? Vocês se lembram? Com a cruz. E aqui, mais uma vez, Jesus pede: Pai, glorifica o teu nome. E esta glória que se manifestaria em Cristo era a glória do sacrifício. Esta glória do sacrifício, como um grande paradoxo, um contraponto tremendo, a forma mais terrível de execução, mais medonha, mais hedionda, a cruz, e a maior glória, a glória da redenção, a glória da salvação. Assim, nós percebemos detalhes que não haviam sido ainda tocados nesta manifestação do testemunho do Pai. Não só pelas palavras, pelas profecias, não só por essas vezes que a voz de Deus se pronunciou, mas também pelas obras que Jesus fazia e que ele mesmo disse que elas davam testemunho de que ele havia sido enviado pelo Pai, porque por ele mesmo não poderia fazer absolutamente nada. Com isso, nós pomos um ponto final aqui na lição da quarta-feira. Vamos então avançar para a lição da quinta-feira. E agora, do capítulo 12, retrocedemos mais um pouquinho para o capítulo 7. E aqui vamos relembrar esta aparição de Jesus na festa dos tabernáculos. Vamos lembrar um pouquinho, só recordar que a festa dos tabernáculos era, dentro do calendário judaico, era a terceira grande festa dos judeus. A Páscoa, o Pentecostes, então a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Ela acontecia mais ou menos ali no dia 15 do sétimo mês e correspondia mais ou menos ao nosso mês de outubro, mais ou menos ali o nosso dia 15 de outubro. E é nos dito que Jesus se apresentou ali no último dia da festa. E quando ele se apresenta, a imagem que é importante que a gente tenha a imagem. Essa festa, durante 7 dias, o sacerdote, no horário do sacrifício da manhã, ele buscava no tanque de Siloé, num jarro de ouro, água. E ele vinha para o altar e ele derramava esta água com as pessoas ali ao seu redor. Elas tinham ramos nas mãos e esta água derramada. Então, no último dia da festa, quando o sacerdote, ao som de músicas do Salmo 113 ao 118, e ao som desses hinos lá dos Salmos, e o sacerdote ali, exatamente, eu imagino que foi nesse horário que Jesus então se levanta e pronuncia o que está em João 7, 37, 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava chamando a atenção num momento também muito significativo do seu ministério para a sua missão. Ele estava ali praticamente dizendo para a multidão que ele havia dito para a mulher samaritana: se você soubesse quem é o que fala contigo, você lhe pediria que lhe desse de beber dessa água viva. E Jesus então se dá mais uma vez a conhecer, dizendo: ele está oferecendo algo especial, algo diferente. Jesus está oferecendo a salvação. Jesus não estava oferecendo um cerimonial, um formalismo. Ele estava oferecendo a água que sacia a sede da alma, a sede de perdão, a sede de salvação. E quando eles veem a Cristo nessa situação, então alguns dizem: esse verdadeiramente era o profeta. E isso é o profeta. E se referindo à profecia de Moisés, de Deuteronômio 18, este é o Cristo. E alguns então aí começa a dissensão. Mas o Cristo
é da Galileia? As escrituras dizem que ele deveria vir de Belém. Eram aspectos da vida de Jesus que nem mesmo eles conheciam. Eles não conheciam. Os líderes mandam guardas para prender a Jesus e quando esses guardas voltam, eles dizem, olha, cadê o homem? Ninguém falou, nunca ninguém falou como este homem. Que coisa impressionante. E aqui, mais uma vez, no verso 46 está essa afirmação. Então, é interessante que os líderes, olha a reação deles no verso 49. Quanto a esta plebe maldita, nada sabe, porque é maldita. Olha a reação. Aqueles que estavam postos para liderar, para conduzir as pessoas, os mais simples, a quem eles chamavam de plebe, já desprezando, agora os consideram malditos porque não conheciam a lei, porque estavam reconhecendo em Jesus alguém superior que oferecia a eles aquilo que esses homens não podiam oferecer. E nesse momento aparece Nicodemos. Aqui aparece Nicodemos, verso 50. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, sem saber o que ele fez? E os fariseus e líderes do Sinédrio saem com toda a força contra ele, dizendo, dar-se ao caso também que você é da Galileia, você também está se juntando com eles? Veja, irmãos, Nicodemos estava num processo, a semente havia sido posta por Jesus no seu coração, ainda que ele não estivesse completamente revelando a sua posição espiritual, o seu reconhecimento de que Cristo era o Messias, mas ele já via as coisas de um prisma diferente, já estava entendendo as coisas sob o prisma espiritual, e ele já estava se encaminhando para entregar seu coração a Cristo. Depois ele vai aparecer novamente junto com Arimateia, cuidando do sepultamento de Jesus. Olha que processo lindo na vida desse Nicodemos, né? Uma forma, irmãos, que a lição nos conduz aqui para perceber dentro dessas reações diversas, tanto aqueles que aceitaram a Cristo como profeta, como aqueles que o rejeitaram. A lição faz aqui uma pergunta: como é que nós vemos as pessoas? Vejam que quando os discípulos saíram para comprar comida ali em Samaria, eles voltaram apenas trazendo comida. A mulher trouxe a cidade para ouvir a Jesus, né? Os discípulos consideraram, essa é uma plebe maldita. Será que nós estamos sendo seletivos no nosso modo de testemunhar? Ainda chegamos a pensar que não, essa pessoa não, esse aqui não tem, esse nunca vai aceitar. Nos extremos, às vezes pessoas muito ricas ou então pessoas muito pobres. O sábado passado eu tive a oportunidade de visitar uma pessoa de alta classe numa cidade onde eu estive. E eu fiquei depois pensando ali, será que um homem desses, com um coração tão generoso, tão bondoso, amigo dos adventistas, de alta posição social, de recursos, um homem rico, será que é impossível que um dia ele aceite a Jesus como seu Salvador? Claro que não. Da mesma forma, no outro extremo, pessoas que vivem enraizadas pela pobreza não devem ser desprezadas, jamais devemos considerá-las a plebe maldita. Que Deus nos dê a perspectiva, irmãos, correta, de semearmos, de espalharmos a semente do Evangelho em todos os lugares, porque o resultado não nos pertence, a seu tempo Deus dará o resultado. E com isso nós terminamos a lição da quinta-feira. Indo então para a sexta-feira, os autores aqui separaram 2 parágrafos do Desejado de Todas as Nações, e eu quero então, no primeiro deles, citar o seguinte: para quem iremos? Começa o parágrafo. Deixar Jesus significava associar-se às pessoas que discutiam de forma obstinada ritos e cerimônias, e a homens ambiciosos que buscavam a própria glória. Os discípulos haviam encontrado paz e alegria desde que tinham aceitado a Cristo em relação à sua vida anterior. E nós temos também encontrado paz e alegria em relação à nossa vida espiritual anterior? Para quem iremos? Novamente ela começa o segundo parágrafo assim: os discípulos não podiam se afastar dos ensinos de Cristo, de suas lições de amor e misericórdia, e ir para as trevas da incredulidade e para a perversidade do mundo. E nós também iremos agir como os discípulos? Não podemos nos afastar de Jesus. Para onde nós vamos? Para as trevas da incredulidade, para a perversidade do mundo.
E aqui nas perguntas para a consideração, quero destacar uma única pergunta, a pergunta 2, que na verdade é uma afirmação e termina com uma pergunta. Jesus morreu por nossos pecados. Existe uma verdade mais importante do que essa? E agora vem a pergunta, o que isso nos ensina sobre quão importante é fazer da Bíblia a autoridade final em questões de fé? Que Deus nos ajude a dar uma resposta correta para essa pergunta, que Deus nos abençoe na nossa caminhada de fé, que nós possamos estar sempre posicionados ao lado da palavra, ao lado da verdade, ao lado de Cristo. Um grande abraço, que Deus abençoe. Ora comigo para encerrarmos, Senhor nosso Deus e Pai. Graças te damos por esses momentos tão especiais que dedicamos ao estudo da Tua Palavra. Abençoa-nos, Senhor, sê conosco, acompanha-nos, ouve nossa oração. Eu intercedo, Senhor, em favor de todos aqueles que clamam a Ti pelos seus pedidos e motivos. Ouve-nos e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço. Até a semana que vem.